Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Brito, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa 10 Minutos para você saber. Este é um programa voltado ao debate de temas relevantes da administração no Brasil, trazendo pesquisas de ponta nesta área do conhecimento. E hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês a professora Mônica Hesner, que acabou de defender a tese de doutorado dela sob a orientação do professor Edson Crescitelli na USP, relacionado ao assunto consumo consciente. E esse é um assunto que não poderia ser mais oportuno para todos nós. A nossa escola aqui tem uma preocupação muito acentuada com a questão da sustentabilidade, os nossos programas trabalham nesse assunto, trabalhamos muito questões relacionadas à ética, e independente aqui da questão da nossa escola, nós todos, você sabe que hoje falta muita coisa, falta água, falta ar limpo, falta limpeza nas ruas, falta consciência e vontade política para fazer as coisas acontecerem. E diante disso eu faço uma pergunta aqui para a professora. Boa tarde, professora. Boa tarde. Já vou direto ao ponto aqui. Sim, claro. O que está acontecendo nessa história de consumo consciente? Você que fez aí a sua pesquisa envolvendo quase 200 pessoas aqui da cidade de São Paulo, Sim. né? O que está acontecendo? As pessoas valorizam de fato essa questão do consumo consciente? É algo que elas entendem como sendo sua responsabilidade? E já emendando uma pergunta na outra, as empresas também têm tomado uma postura proativa em relação a essa questão da sustentabilidade, do bom uso dos nossos recursos, professora? É uma ótima pergunta, Ricardo. O consumidor hoje, ele compreende o consumo consciente como um consumo onde ele precisa pensar não somente nele, para o consumo ou para a compra e para o uso de um produto, mas também no ambiente e na sociedade. O consumidor, no entanto, ainda não pratica ativamente o consumo consciente. Mas por que você acha que ele não pratica? Que a consciência, de um modo geral, que é preciso colaborar com o ambiente, tem. O que falta, então, professora? Bom, sempre para ter o benefício, nós temos que colocar algum esforço. Hoje, as práticas do consumidor, elas estão associadas a alguma espécie de premiação, né? É uma prática, por exemplo, do consumidor desligar a luz, ou poupar a água, alguns comportamentos que são relacionados a alguma espécie de retorno ao pagar, né, essas contas. Mas ele ainda não tem algumas práticas como, por exemplo, comprar orgânicos ou comprar algo que está feito com material reciclado, né? Que de fato é considerado como caro, né? Traz uma lesão para ele. Quanto às empresas, as empresas elas sabem que elas vão precisar ter alguma prática nesse sentido, mas a prática hoje ainda é falar sobre sustentabilidade de um modo amplo. Falar sobre isso é um tema, né? É uma coisa que hoje nós vemos na mídia. Muito embora o consumidor não entenda, nem todos os consumidores entendem o que é a sustentabilidade. Acredito, no entanto, que algumas empresas já começam a ter boas práticas, né? E se engajar de fato em educar o consumidor a ter um consumo que leve em consideração a natureza ou a sociedade. Ou seja, tem uma consciência geral, mas ainda falta um gatilho, seja motivacional, seja às vezes até através de algum aspecto de lei, para empurrar nessa direção, né? Mas você, na sua pesquisa e também na sua experiência, porque a professora já tem aí uma navegação nessa área, bom dizer que ela não é uma neófita no assunto, você tem observado já, e na sua pesquisa surgiu isso, práticas, seja de empresas, seja de indivíduos, o consumidor, que fica caracterizado esse empenho, essa doação, esse passo a mais, além de simplesmente obter uma vantagem com o consumo consciente, lutar para fazer alguma coisa melhor? Sem dúvida, né? A prática existe, tanto de empresas que se dedicam a isso, até nasceram por essa causa, como de empresas maiores
que se dedicaram a algumas mudanças para fazer uma melhor utilização da matéria-prima, otimizar o tamanho do produto, né? Um exemplo são os amaciantes de roupa, que agora existem na versão concentrada, que utiliza menos água e está numa embalagem menor, né, que utiliza menos produtos de embalagem, com uma tampa dosadora, que facilita a colocação por parte do consumidor. Então, a empresa, hoje, algumas delas já se interessam, estão engajadas no assunto? Sim, com certeza. Entendo. E da parte do consumidor, na sua pesquisa, qual seria... Claro que a professora, ela teve um cuidado muito importante, você que teve aí a oportunidade de baixar a tese dela, que estava disponível aí no nosso convite a você, a professora ela teve o cuidado de ressaltar que a pesquisa dela, embora envolvesse quase 200 pessoas, ela não tinha um objetivo efetivamente de inferência estatística. Ele não buscava-se com essas 200 pessoas inferir o comportamento da sociedade como um todo. A pesquisa ela foi uma pesquisa de cunho exploratório, como nós dizemos aí em metodologia de pesquisa. Mas ainda assim, são 200 pessoas. Nessas 200 pessoas, você sentiu manifestações claras de eu estou disposto a dar a minha parte, a dar uma opinião de colaboração para isso? Em que momento, em que estágio desse desenvolvimento você acha que nós estamos, hein, colega? Olha, na pesquisa em si, algumas práticas são práticas de alguns, né? Então, mesmo com um percentual pequeno, há algumas ações que são praticadas por poucos consumidores, mas já são por consumidores, né? Eu acredito que exista aí uma possibilidade de desenvolvimento. Eu utilizei na minha referência bibliográfica um estudo do Acatu que mostra que engajados no assunto só existem 5% dos consumidores, né? Pois é, temos muito o que fazer. Então, ainda muito para progredirmos, né? Uhum. Agora, você acredita que o consumidor, vamos imaginar, levando em conta que o nosso espectador aqui, sobretudo, o convite é aberto a todos, mas a maior parte dos nossos espectadores são gestores ou são estudantes de administração, candidatos a futuros gestores. A sua visão, quando uma empresa faz a sua parte, quando ela se esforça, ela investe tempo, dinheiro, recursos para tornar os seus produtos, os seus processos sustentáveis, isso representa um diferencial competitivo, ou seja, um cliente, vamos dizer que preços semelhantes e qualidades semelhantes, a tendência seria o consumidor favorecer aquela empresa que adotou práticas de consumo consciente, ou isso ainda não pode ser considerado uma vantagem competitiva pela empresa no sentido da construção da sua marca, por exemplo? Isso será uma vantagem competitiva, uma vez que o consumidor estiver educado sobre o assunto, né? Ele hoje tem uma expectativa de que as empresas o eduquem. A expectativa dele é que eles aprendam como consumir, né? E até como economizar por parte das empresas. Então, eu propus um modelo para as empresas onde não só elas fazem ações com relação ao produto, à embalagem, à distribuição, mas elas também eduquem o consumidor com relação a boas práticas, maneira de utilizar o produto, maneira até de economizar outros bens envolvidos, como por exemplo a água, né? Então há um amplo trabalho a ser desenvolvido pelas empresas nos próximos tempos. Muito bem. Bom, e com isso nós vamos encerrando aqui o primeiro bloco da nossa entrevista, o programa 10 Minutos para Você Saber, que contou hoje com a presença da professora que acabou de defender uma tese que eu recomendo a leitura aí no seu tempo livre. Eu sei que o tempo livre hoje é escasso. Consumo Consciente, Compreensão e Práticas do Consumidor, de autoria da professora Mônica Sabino Hesner, que fez a sua pesquisa e a sua tese de doutorado na FEA USP. E eu lembro a você que este programa conta com o apoio do America's Academic Center, ele é produzido pela International Business School Brasil e conta também com o apoio da Praxian Consultoria. Nós vamos agora dar um intervalo de 1 minutinho.
Daqui a pouco a gente volta e você não se esqueça que você ainda pode mandar perguntas para a professora por WhatsApp. Você já tem o telefone ali, mande para nós que daqui a pouco a gente vai responder aqui ao vivo as suas perguntas, tá ok? Muito obrigado, até daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta aqui ao nosso programa 10 minutos para você saber, com a presença especialíssima da professora Mônica Hasner, perdão. Se escreve com A, mas a pronúncia é como se fosse com E, não é isso, professora? Mesmo. Desculpe aí por isso. E eu vou começar agora a segunda parte aqui do nosso programa, com as perguntas que foram enviadas por você via WhatsApp. E ainda dá tempo, se você quiser mandar a sua pergunta durante esses próximos minutos, mande que a gente vai estar aqui ao vivo para responder, não é isso, professora? Isso mesmo. E a primeira de uma colega nossa, professora Cida Gomes, professora Mônica, ela pergunta: em relação ao dia a dia, as pessoas até se mostram preocupadas com o consumo consciente em alguma medida. Mas em relação ao lazer, pergunta excelente, muito obrigado aí, viu, professora Cida Gomes, pela sua questão. Em relação ao lazer, será que existe essa preocupação quando estamos viajando, quando estamos passeando, enfim, quando estamos querendo relaxar? Essa pergunta traz embutida essa ideia que a gente estava comentando, do esforço. Sim. E se a pessoa está ali descansando, talvez ela não esteja muito disposta a se esforçar, mesmo que seja em prol de uma causa nobre. Como é que é a sua avaliação sobre isso, hein, professora? Bom, professor, excelente pergunta. Uma proposta que eu fiz foi um gráfico onde em um eixo está o esforço e no outro está o benefício. O esforço é por parte do consumidor, enquanto o benefício é para a sociedade como um todo. Sem dúvida, durante as férias nós tiramos um pouco o pé do acelerador no esforço. Porém, eu acrescentei um terceiro eixo, que é o eixo tempo. Qualquer espécie de esforço em sustentabilidade, o esforço no consumo consciente, ele tem que ser contínuo, né? Nós sempre compramos, sempre consumimos, ele tem que continuar. Se o consumidor tira a sua energia durante as férias, ele certamente o impacto existe. Então, essa prática do consumo consciente, ela tem que ocorrer sempre. Hoje eu diria que ela não ocorre sempre. Eu imagino que nas férias a gente não tem o esforço na mesma quantidade. Mas sabe que eu dirijo o carro desde antes da lei obrigando o cinto de segurança. Sim. Né? Você acredita que comigo aconteceu uma coisa curiosa? Eu tive que lutar um pouco comigo para pôr o cinto. Uhum. E várias vezes eu esquecia, lembrava depois aquela história toda. Hoje, se eu tento dirigir o carro sem o cinto de segurança, eu sinto que está faltando alguma coisa aqui comigo, que é o hábito. Nesse fator tempo, eu acredito, queria ouvir a sua opinião, eu acredito que as pessoas vão se habituando a adquirir produtos e processos de uso desses produtos ecologicamente adequados. Uhum. Você aposta que isso é uma saída, que tem a ver com educação, ou a coisa teria que ser um rompimento assim, um pouco mais abrupto? Eu acredito que tem que se transformar em um hábito, ok? Se o eixo tempo existe, nós temos que desenvolver algumas práticas que são habituais. Por exemplo, a prática de apagar a luz quando não está sendo utilizada é uma que o consumidor tem. Essa foi marcada pela imensa maioria como uma prática habitual. Eu acredito que se ela existe continuamente e virou uma prática, de fato há contribuição por parte do consumidor, uma contribuição que é consciente. Uhum. Eu acredito que as empresas, por seu lado, elas poderiam premiar o consumidor quando ele tem boas práticas, ocasionalmente. Então, se durante algum tempo o consumidor teve boas práticas, ele pode sim ser, de alguma maneira, recompensado. Eu acho que essa é uma boa ajuda que as empresas podem dar nessa educação do consumidor. Seria uma boa troca, né? Seria uma ótima troca. Aqui eu já emendo a pergunta da Marisete Girão, a quem eu também agradeço aí a sua participação no nosso programa. Marisete, aluna nossa aqui, ela diz especificamente em relação à questão da educação. Qual a iniciativa necessária, pergunta a Marisete, para educar o consumidor a consumir de maneira sustentável? Isso é uma responsabilidade mais
da empresa, mais do Estado? É uma responsabilidade compartilhada pela sociedade como um todo? Como é que você vê essa questão da iniciativa educadora em prol do consumo sustentável? Muito bem. É uma boa pergunta. Eu acredito que a educação hoje ela começou a existir, ok? Eu acredito também que esse é um fator que influenciará o futuro. É possível que com consumidores mais bem educados, a empresa tenha a resposta mais eficiente a algumas práticas que ela tenha nessa direção. O que eu sei é que existem já manuais explicando os conceitos à criança, tanto de sustentabilidade como a boas práticas de consumo, e existem até exercícios que a criança deve fazer em casa, como por exemplo usar a mesma caneca de água com uma identificação de que aquilo é dela para poupar a água. Isso antes até da nossa crise atual. Mas já existia essa prática por parte de alguns alunos que aprendiam isso na escola. Então, de fato, eu sei que minhas filhas hoje têm acesso a uma educação sobre consumo consciente, sobre sustentabilidade, que eu definitivamente não tinha. Então, acredito que isso vai transformar. O governo, eu de fato não medi nada sobre o governo no meu estudo. O que eu sei afirmar é que o consumidor tem uma expectativa de que a educação dele venha através das empresas. Ele afirma que gostaria de aprender como consumir melhor e como economizar. Então, acho que a prática de educar o consumidor deve existir nos próximos anos. Muito bem. E por falar em ações por parte das empresas, deixamos aqui por último, mas foi apenas uma coincidência, a pergunta do Marcos Cunha. Faz uma pergunta espinhosa e muito bem-vinda, viu, Marcos? Muito obrigado aí pela sua pergunta. O gestor, ele tem como função precípua defender e maximizar o retorno sobre os investimentos do acionista. Sem dúvida. E aí o Marcos Cunha coloca a seguinte questão: o consumo consciente não vai contra o faturamento da empresa, contra o lucro da empresa, contra a remuneração sobre o investimento do acionista? Será que não há na raiz do interesse pelo lucro da empresa algo que vá para sempre minar as iniciativas em favor de um consumo sustentável? Ou será que é possível de alguma forma equilibrar essas coisas, hein, professora? Muito bem, eu até acho que é possível equilibrar, mas hoje a sua pergunta se aplica muito, né? Eu, quando comecei a trabalhar na área, a celebração que existia na época era do tubo de creme dental com a boca mais larga, que permitia que o consumidor usasse mais para o mesmo ato. Acredito que vai ser necessário a empresa mudar um pouquinho o ângulo de como ela consegue o retorno do consumidor. Eu vejo a fidelidade como mais importante do que o aumento do tamanho do mercado. Então, ao invés de conquistar um uso maior por consumidor, se a categoria está plenamente desenvolvida, é conquistar consumidores que recompram continuamente. Acho que a empresa tem que pensar na sua lucratividade até com ações que ela pode ter internamente de otimização de produto e de fabricação. Então é necessário até um pensamento um pouco mais amplo por parte da empresa sobre como ela vai se adaptar a uma necessidade que existe, que é a necessidade de se adaptar não ao consumo consciente simplesmente, mas à sustentabilidade como um todo. Alguns recursos que não estão disponíveis na mesma quantidade anterior. Claro. Agora, ainda assim, resta saber se uma empresa vai encontrar um equilíbrio entre o que ela vai gastar com os esforços de incentivo ao consumo consciente e o quanto que isso daí vai trazer de retorno para ela no longo prazo. Verdade. E é preciso pensar isso, porque se nós imaginarmos que a empresa que defende o consumo consciente vai ter lucros menores do que aquela que não defende, prolongadamente, essa empresa vai quebrar. E o resultado prático disso é que o consumo consciente vai quebrar junto com ela. Nós precisamos criar uma solução que gere uma vantagem
competitiva para essas organizações. Elas gastam mais, mas pela imagem de marca, pela fidelidade do cliente, pelo apoio que a sociedade civil oferece para elas, elas consigam se sustentar economicamente para poder sustentar o ambiente também. Verdade, isso na verdade é um excelente estudo para seguir o meu. Pois é. Bom, e com isso vamos encerrando aqui a nossa entrevista, este segundo bloco do programa 10 Minutos para Você Saber, que teve hoje a presença da professora Mônica Hesner, que acabou de apresentar na USP a sua tese sobre consumo consciente. Eu agradeço a você, professora, pela sua visita aqui ao nosso estúdio, à nossa escola, e agradeço principalmente a você que está acompanhando este programa em busca de informações relevantes para formar gestores que estejam à altura dos desafios do nosso tempo. Então, uma boa tarde a todos, uma boa tarde, professora, Boa tarde. E até breve.